Sabe uma coisa que eu tô com o hábito agora? Porque assim, né? Eu tenho a impressão, não, eu tenho certeza, que a gente nunca é o mesmo, né? Eu agora sou um, daqui a uma semana eu sou outro, mas eu tenho a impressão que isso acontece cada vez mais depressa. Não quero parecer um lunático, mas agora eu tô com o hábito de mandar mensagens pro Suzano do futuro. Às vezes eu quero anotar uma ideia, alguma coisa, eu pego o celular assim, aí Suzano do futuro. O negócio é o seguinte, eu tô com a ideia assim, assim, assada, e vamos ver, dá uma olhada aí depois, o que tu acha disso? Aí passa um dia, passa dois, passa três, aí o Suzano do futuro dá uma olhada naquilo. Ah, legal, interessante, nossa, vou pensar em cima disso, hein? Ou então o Suzano do futuro deixa pro próximo Suzano do futuro ver a mensagem, sabe? Às vezes eu olho, interessante, não, mas vou deixar o próximo dar uma olhada e assim por diante. Porque a gente é sempre uma pessoa nova, né? Vou responder a pergunta que rolou no vídeo anterior. Eu falei a seguinte frase: para mim, não existe arte sem público. Eu já sabia que essa era uma frase que podia gerar uma dúvida, né? Aí o que aconteceu foi que o Alan Uchoa aqui, se eu não me engano é um perguntador assíduo aqui do canal, ele pediu para me falar mais sobre essa minha frase, né? Sobre não existe arte sem público. E daí ele logo pensou no Van Gogh, né? Como um exemplo de alguém que morreu sem conhecer aí toda a fama que viria posteriormente. Não existe arte sem público. O que eu quero dizer com isso? É preciso entender que público não é necessariamente uma multidão de pessoas. O Van Gogh tinha público, sim. Ele tinha, por exemplo, se você ler as cartas dele, a história dele, você vai ver que ele estava sempre em contato com outras pessoas, ele estava sempre interessado em mostrar os trabalhos dele, seja para o médico dele, né, o Dr. Garcher, seja o irmão dele, ou seja o Bernard. O próprio Gauguin, né, ele tentou fazer uma república para unir os artistas, para estar em contato, pessoas para comentar o trabalho, para ter experiências, para reagir aos trabalhos dele, né? Porque o artista sim, enfim, faz o que faz para alguém, para o público, ainda que hipotético. Então, a princípio, era isso que eu queria responder. Valeu pela pergunta, Alan. Porque a gente acaba botando ele em contraste com ele mesmo, né? Porque o Van Gogh em vida foi um grande fracasso. Ele morreu e ele é o maior sucesso possível da arte. Ele está em todos os livros de história, ele é muito pop. A fina flor da pintura. Por um lado, lógico que ele representa tudo que há de mais maravilhoso na arte, né? Aos trancos e barrancos ele fez uma obra sensacional, uma das maiores obras, na minha opinião, que a gente tem, né? Por outro lado, eu tenho a impressão que o Van Gogh ele se sabotava, né? Muita gente é assim, né? Lógico, ele era um paciente psicótico, mas muita gente se sabota. Eu me saboto também. A gente faz coisas e o Van Gogh, eu tenho essa impressão porque eu acho que ele devia ter um temperamento tão difícil e tão ruim de se lidar. Tanto é que ele brigou com aquela história famosa com o Gauguin e depois cortou a orelha, fez o maior da presepada, que é famosíssimo, né, até hoje. Mas isso devia dificultar muito para ele criar as relações de uma maneira saudável, para poder encaminhar a arte dele, para fazer exposições, enfim, para dar vazão a isso, para conseguir vender e tudo. Ele devia ter essa dificuldade. Daí depois de que ele morreu, ele não estava mais lá para atrapalhar a si mesmo, e foi onde tudo aconteceu. Lógico, e muitas outras coisas envolvidas, porque realmente o artista fica muito mais valorizado depois que morre. Eu gostei do último vídeo, o formato que a gente fez, bastante gente gostou também, ficou uma coisa mais livre associação, né? Eu pensei que a gente podia falar girar em torno aí de falar do Hieronymus Bosch, que é mais precisamente a pintura dele, que é o Jardim das Delícias Terrenas, que é essa aqui, tá? Que é um quadro louco, insano, do final da Idade Média. Então é um quadro herético praticamente, cheio de referências esquisitas, nada do que se espera. Apesar de ser um tema flagrantemente um tema religioso, o Bosch não é um pintor
Carola não é um pintor púdico, ele simplesmente trata de um jeito bem diferente as coisas ali, bota o pecado na mesa mesmo, como tem que ser colocado. Eu pensei em fazer um modelo aqui meio react, essa coisa que rola, para comentar a pintura e tal, mas eu ainda não consegui definir. Eu queria partir muito mais da cultura visual, da nossa realidade em contato com essas pinturas históricas. Então, o que elas representam para nós hoje, como é que... não um viés muito histórico, mas um viés mais da realidade. Essa pintura do Bosch, você vai ver que tem humor. Ela é uma coisa, parece um grande bacanal, assim, uma coisa meio Onde Está o Wally, cheio, toda carregada de coisas, saturada, né, com muitas pessoas, e ela não tem uma linha assim de composição, é uma confusão generalizada, a impressão que dá. E o quadro, ele é um tríptico no formato de janela. O quadro fecha e ele abre a pintura. O lado esquerdo é o paraíso, então tem ali a representação de Adão e Eva e o sogrão, né, que é Deus, sogrão dos dois ao mesmo tempo. No meio tem então o que seria a terra, né, o que seria o jardim das delícias terrenas. Eu reparei que tem muitas frutas, tudo é representação de fruta, e pessoa comendo fruta, e pessoa dentro de fruta. E o que representava o pecado no paraíso? É o fruto proibido, a maçã. Então, quer dizer, a pintura do meio ali, tudo gira em torno do fruto, de consumir o fruto, do pecado e tal. Todo mundo se divertindo ali. E tem várias referências a anos, a animais estranhos, um monte de coisa que dá pra gente pensar. E então na terceira, na aba lateral direita, nós temos ali o que obviamente parece ser o inferno, que é uma coisa escura, sinistra, e também quando a gente para, porque é uma pintura que pede que a gente se debruce em cima e olhe os detalhes dela, e ela é cheia de coisas estranhas e pessoas em situações esquisitas, fazendo coisas esquisitas, tocando flauta cabunda, esse tipo de coisa louca. No Wikipedia, se você abrir aí e botar Jardim das Delícias Terrenas, você consegue baixar um arquivo gigantesco dessa imagem. Já está em domínio público, porque ela já tem 500 anos, mais de 500 anos. Essa imagem que tem no Wikipedia, ela tem tipo 300 MB, uma imagem enorme, que você pode imprimir em altíssima qualidade se quiser e botar no seu quarto, assim, ó. Porque pode, porque está liberado. Eu acho que eu vou fazer um react no seguinte sentido: as 7 coisas mais estranhas que eu encontrei na pintura O Jardim das Delícias Terrenas. Sabe que o Bosch, ele é muito das antigas, então nessa época é difícil ter relatos, né, ter documentos falando de quanto tempo ele levou, dos estudos. O pessoal nem sabe direito quem ele foi, sabe? Tudo muito hermético, tudo muito escuro, tudo muito antigo, muito estranho. Mas eu gosto de olhar para essa pintura e imaginar as circunstâncias em que ela foi pintada, né? Por quê? Porque ela é uma pintura com tema sacro, e eu fico pensando, nossa, por muito menos as pessoas eram queimadas naquela época, né? E ele fica aqui pintando um monte de gente pelada na maior da bagunça, e pessoa tocando flauta cabunda naquela época, né? O que podia ser bem esquisito. E aí eu fico pensando, quem que encomendou um quadro desse? Porque as tintas não vinham em bisnaga, sabe? Era uma coisa difícil pintar, tinha que preparar tinta por tinta, arranjar os pigmentos. Eu sei que esse pigmento azul que ele usou aqui, ó, é muito caro. Quem foi? Provavelmente ou foi algum nobre, ou foi alguém da própria igreja. E daí eu fico pensando, já uma personalidade bastante exótica para querer uma pintura dessas. Mas eu adoro essa pintura porque ela é inusitada, ela dá um show de coisas inusitadas o tempo inteiro. É impossível você parar de encontrar coisas. Você sempre vai encontrar uma coisa nova, uma coisa num cantinho. Então acho que é isso. Digam aí pra mim o que vocês acham dessa ideia de fazer
um react de pintura. E eu queria começar então com as 7 coisas mais estranhas da pintura O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch. Deixe seu comentário aqui embaixo, por favor, é muito importante. E deixe um joinha e compartilhe o vídeo aí nas redes sociais para ajudar, porque o YouTube nem sempre entrega aí o vídeo e tal. E é muito importante para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Valeu, galera. Até a próxima e é nóis.